Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cida e hoje aqui no meu canal eu vou contar pra vocês um pouquinho da história, como que eu vou ganhar um apartamento da prefeitura, ou como que eu consegui ganhar esse apartamento, ou por que que eu vou ganhar esse apartamento, se realmente eu vou ganhar esse apartamento, tá bom? Então, se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, ou se você já não é novo por aqui, mas já tá aqui no meu canal, não esquece de dar aquele like, de compartilhar, de se inscrever no meu canal pra nós tá aí alavancando cada dia mais e ajudar esse canal a crescer. Então, simbora comigo aqui pra me contar um pouquinho dessa história pra vocês. Bora, meus amores. Eu vou aproveitar que eu vou falar um pouquinho com vocês aqui e vou dar uma penteada no meu cabelo, tá? Pra quem não gosta, meus amores, de bate-papo, já nem fica nesse vídeo, né, infelizmente, porque eu gosto de conversar. E aqui a gente vai tirar um tempinho. Acredito que não vai ser um tempo muito longo, mas eu vou conversar um pouquinho com vocês. E vou explicar um pouquinho dessa história do meu apartamento pra vocês também, tá? E como vocês sabem, né, gente, eu tenho um dermatite. Vou passar no médico agora, graças a Deus. Mês que vem eu vou estar passando no médico pra... ela tá vendo o que acontece aqui no meu cabelo aqui pra poder eu começar a cuidar do meu cabelo, né, gente? Por enquanto eu só lavo, passo o shampoo que é o dermatologicamente, que é pro próprio pra dermatite seborreia. E só, não posso passar nada. Aí o cabelo fica assim, ó. E é isso. Aí pra pentear tem que ser bem devagarzinho, não pode pentear. Entendeu? E é isso. Mas o que eu vim falar pra vocês hoje aqui, contar um pouquinho aqui pra vocês, não é sobre isso, tá? É sobre o meu apartamento. Bom, gente, há muitos anos atrás, eu fui casada, né, com o pai do meu filho mais velho, do Derek, né? Há muitos anos atrás mesmo, o Derek vai fazer 18 anos, né? E aí, gente, a gente tinha alguns barracos, né, no meio da favela. Aí o que acontece, meus amores? A gente tinha esses barracos no meio da favela e... acabou que a gente, né, nosso relacionamento não tava saindo muito como planejado. E a gente acabou se separando. E nessa separação, gente, ele comprava, né? Ele comprava esses barracos no meio da favela. As pessoas que iam embora pro norte, essas coisas assim. Aí ele acabava comprando esses barracos. Aí ele tinha mais ou menos uns 5 barracos. E na nossa separação, ele me deu um. Porque ele não queria me dar, gente. Pra falar a verdade pra vocês, ele não queria me dar. E era no meio da favela e era área de risco, tá? E ele não queria me dar um barraco lá pra mim morar com o filho dele. Eu tava grávida na época, o tanto de cabelo. Eu tava grávida na época, né, do Derek, e ele falou, ah, não, eu não vou te dar, que não sei o que. Eu falei, não, você vai me dar, porque a gente tem vários barracos, a gente não viveu muito tempo junto, gente. A gente ficou aí 2 anos, acho que foi muito, contando com o tempo da gravidez, porque antes de eu ganhar o Derek, eu já tinha me separado dele, né. Aí, o que que acontece? Com muita luta, gente, muita luta, ele me deu esse barraco. Só que todos os barracos eram em área de risco. Todos os barracos, todos. Que ele tinha, e os barracos lá do pessoal também eram em área de risco. Aí, a habitação daqui, da minha cidade, eles estavam tirando as pessoas dessa área de risco. E eu fui uma dessas. Eles não deixaram eu morar, tanto que eu ia reformar o barraco e eu tava morando na casa da minha mãe. Voltei, na realidade, pra casa da minha mãe, né? Aí eu ia reformar esse barraco pra me morar. E esse barraco que o pai do Derek me deu, ele era bem... Em cima dele tinha uma árvore bem grandona assim, em cima dele. E era barranco, tá, gente? Era barranco. É que a gente lá foi fazendo escadinha, tudo pra subir e descer. Mas era meio esbarrancado lá mesmo. Aí meus amores, o que que acontece? A habitação veio um certo dia e tirou todos os barracos das pessoas que moravam naquele local. Eu não estava no dia, eu tava na casa da minha mãe. Aí veio uma colega minha me chamar, 7 horas da manhã, falando que o pessoal da habitação tava lá, tirando os barracos e tal, e eu fui lá. E graças a Deus, meus amores, deu certo, né? Eu fui lá, peguei a chave do meu barraco, mostrei pra eles e tudo, deu certo. Eles derrubaram o barraco, perguntou se tinha alguma coisa dentro, eu falei que podia derrubar, não tinha problema, que não tinha nada dentro assim que eu ia usar, que eu ia reformar ele e tal. Aí eles mandaram eu ir num lugar lá, que era onde que eles estavam alojados, pra poder a gente tá pegando uns papeladas lá, uns contratos lá, pra poder a gente ir na habitação. Gente, foi toda uma burocracia nessa época, né? Aí a gente ia na habitação pra poder a gente... Como é que se fala? Pra poder a gente... A gente foi na habitação, e ali a gente indo na habitação, eles deram um papel pra gente, e a gente tinha ali um tempo, né, pra gente poder conseguir uma casa, pra alugar uma casa, que eles ajudariam a pagar no valor de R$ 315, né? E foi o que eu fiz, meus amores. Eu demorei um pouquinho, mas eu consegui. Aí, eu morei primeiro, gente, é uma história assim, vou tentar resumir pra vocês, pro vídeo não ficar tão longo, tá? Eu morei primeiro na casa do padrinho da minha irmã. Ele tinha uma casa enorme, bem grandona, 3 cômodos, bem grandão. E ele morava sozinho, né? Já era casa lá, não era barraco, porque eles dão esse apartamento, eles deram o apartamento, não, eles deram o contrato, só que eles deixaram bem claro que eles iam vir fazer visita e que, assim, não podia ser casa em área de risco. E o dono da casa tinha que assinar o contrato pra gente, falando o valor que a gente pagava de aluguel, e ter um contrato ali de pelo menos 6 meses a 1 ano ali, ou tempo indeterminado. E aí o padrinho da minha irmã, a gente conversando, ele falou pra mim assim, olha, Cida, se você quiser, você pode vir morar aqui em casa. A gente divide a casa e você fica morando numa parte e eu moro na outra. Só que vai ter que dividir, vai ter que gastar com isso. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer assim então. O que eu gastar vai ser como se fosse eu estivesse pagando um aluguel. Então você faz o meu contrato e eu fico aí como se eu estivesse pagando um aluguel pra você, só que eu vou mexendo na casa. Ele falou, beleza, fechou. E foi o que eu fiz, gente. Aí ele assinou o meu contrato, tudo bonitinho, eu comecei a receber pela habitação, pela prefeitura. O valor era só R$ 315 na época. Sempre foi, gente. Hoje eu estou gravando esse vídeo dia 21 de janeiro de 2026. Eu ainda recebo o valor de R$ 315, mesmo que já se passaram mais de 18 anos, tá? Aí o que que acontece?
18, 17 anos. É. Porque foi antes do Derek completar um ano que eu comecei a ir atrás, né? Aí, meus amores, eu vou deixar esse vídeo um pouquinho acelerado pra poder não ficar eu, e aí, tá? Enfim, o que que acontece? Ele pegou, assinou o contrato pra mim, eu comecei a entrar com a mão de obra ali na casa dele, algumas pessoas me ajudaram na época, bastante pessoas, meus amigos, assim, conhecidos das épocas aí, né? Eles me ajudaram bastante ali, a gente foi reformando ali, fizemos um muro, assim, pra dividir a casa, né? Eu fiquei com uma parte que era o corredor, que dava pra colocar minha pia, e um cômodo grande, né? E ele ficou, tipo, com 2 cômodos, só que um pequeno e um maiorzinho. E tudo tranquilo, graças a Deus. E ali, gente, eu reformei o básico, só o básico mesmo, pra mim começar. Então, graças a Deus, deu super certo. Aí ali eu fiquei morando na casa dele durante 2 anos. E depois, gente, eu queria espaço. Eu só tinha o Derek tava começando a crescer, já tava virando, né, um rapazinho, né? Já tinha ali seus 3 para 4 anos. Então o Derek queria espaço pra ele brincar e tudo, né? E durante aquele tempo que eu fiquei ali, gente, eu não paguei aluguel pra ele. Então todo o dinheirinho que entrava desses 315, eu fazia alguma coisa lá na casa, ou eu pagava o material que eu fui comprando, sabe? Que eu comprei ali, que a pessoa deixou eu ir pagando aos poucos. E também a pessoa que foi me ajudando, eu também ajudava. E eu então usava o dinheiro pra alguma coisa, mas ele não me cobrou esses 2 anos que eu morei lá na casa dele. Só que, gente, eu precisava de espaço, o Derek também queria espaço, como eu falei pra vocês. Ele queria brincar, ele queria ter espaço na casa, né? E aí, eu acabei indo morar de aluguel, pagando mesmo, né? Aluguel em outra casa. Que nessa casa eu também fiquei ali durante mais ou menos uns 2 anos, né? Morando nessa casa também de aluguel. E ali, gente, desses 2 anos que eu fui ficando nessa casa, foi onde que eu acabei engravidando, acabei tendo o Vitor, né? Tava morando já com o pai do Vitor nessa época, acabei tendo o Vitor. E nessa época, quando eu tive o Vitor, a casa lá onde eu morava, ela tinha espaço, que era o que eu queria. Ela tinha espaço, tinha um quintal grande, e era só 2 cômodos, era uma cozinha e um quarto, só que não tinha ventilação. Aí o dono da casa, ele comprou um vitrozinho lá e colocou lá na casa, na parte do quarto, que dava direção pro quintal. Ele colocou, mas só dava pra colocar só aquele vitrô, porque não tinha onde colocar a janela lá. Aí, beleza, ele pegou, fez isso, né, na casa. E o Vitor começou a ficar muito doentinho, gente, muito doentinho. O tempo foi se passando, o Vitor cada vez ficava mais doente, eu tinha que sair do serviço, porque o Vitor sempre ficava doente, sempre ficava doente. Aí acabou que o médico falou pra mim uma vez, um médico muito bom que eu peguei, falou pra mim assim: mãe, deixa eu te perguntar, a casa que você mora tem muita umidade? Eu falei: tem. A casa que eu moro até pinga em cima da cama onde eu durmo. Aí minha mãe colocou uma lona lá, me ajudava, né? Minha mãe colocou uma lona lá pra poder, quando a gente estivesse dormindo, de repente, assim, não ficar pingando, porque era laje, só que poçava água na laje e ficava pingando. E o dono da casa não ligava pra querer ajeitar ela, sabe? Então eu falava com ele tudo, ele falava que ia ajeitar, subiu lá em cima algumas vezes, ajeitou, mas não adiantou de nada. Então eu falei pra ele que eu ia procurar outra casa pra me morar. E foi o que aconteceu. Fui, procurei outra casa pra me morar. E graças a Deus, graças ao meu papai do céu, ele preparou uma casa maravilhosa pra gente. Uma casa enorme, super grande. Era 3 cômodos, com uma área em cima muito, muito grande, né? Que era do tamanho da casa embaixo. E só eu morava nessa casa. Até o dono da casa construir mais um cômodo na parte de cima. Mas mesmo assim, a gente ainda ficou com uma área super grande. E a pessoa da parte de cima não incomodava em nada, porque era uma pessoa conhecida também. Ela vivia lá no cantinho dela, eu vivia no meu. A gente se dava super bem. Então, e o dono da casa também falou pra mim: olha, Cida, se você quiser alugar essa casa aí pra mim, você aluga pra uma pessoa que você conheça, pra você não ficar se sentindo constrangida e tal. Eu falei: ah, então beleza. E foi o que eu fiz. Aluguei pra uma pessoa que eu conhecia e deu super, super certo. Só que daí, meus amores, o tempo também foi passando e eu fiz a burrada, porque eu falo pra vocês que foi burrada naquele primeiro momento. Olha o tanto de cabelo, gente. Só isso, ó. Eu tenho isso de cabelo. Glória a Deus que eu ainda tenho e vou continuar tendo. Naquele primeiro momento, eu fiz a burrada, gente. De quê? Vamos lá, pra vocês poderem entender como que eu cheguei aqui também na casa da minha mãe. A minha mãe tava construindo aqui. Aí, ela já tinha batido a laje e ela conversou comigo, né? Ela sabia que eu já tava morando de aluguel ali. Naquela época, eu já tinha mais de 6 anos, 7 anos que eu tava morando de aluguel. Aí ela conversou comigo e falou assim: Fia, por que você... Eu perguntei primeiro pra ela, falei: mãe, lá em cima, a senhora vai construir? Aí ela falou assim: ah, Cida, mais pra frente. Eu não vou mexer com o negócio de construção agora não, porque eu acabei de construir a parte de baixo, já gastei demais do que eu não tinha, mas glória a Deus que eu construí. Agora, mais pra frente, um dia eu construo lá em cima, mas vai demorar. Falei: ah, então tá bom, mãe. Só que eu não tive a intenção de falar e querer aqui. Eu falei porque eu pensei assim: então vamos começar um novo planejamento, porque lá embaixo, quem ajudou minha mãe não construir, gente. Ela construiu com o dinheirinho dela, mas assim, quem ajudou minha mãe, que ficou no pé dela e tudo, porque é outras histórias aí, gente. Pra ela poder construir, fui eu. Porque minha mãe queria fazer de barraco, queria reformar lá embaixo, de barraco. E eu fiquei no pé dela, ela trabalhava. Falei: não, mãe, o dinheiro que você vai gastar na lojinha de R$1, você vai investir na sua casa e constrói de bloco, tal. E fiquei ali no pé dela e graças a Deus deu super certo. E ela construiu a casinha dela, de alvenaria que fala, né? De bloco. E ela queria construir de madeira, como eu falei pra vocês, reformar de madeira, porque já era de madeira. Aí ela pegou e falou assim: Fia, eu tava pensando tudo, depois dessa conversa que a gente teve, aí ela chegou uma vez lá em casa e falou assim: Fia, eu tava pensando. E eu pensei comigo assim: por que você não pega e constrói lá em cima pra você morar? E você sai desse auxílio, sai desse negócio de ficar pagando aluguel. Aí eu falei assim: nossa, mãe, é mesmo, né? Seria bom, mas ai não, construção deve dar um trabalho, uma gasteira. E logo logo eu vou receber meu apartamento, mãe. Então, acho que não é sei lá, eu fiquei meio lá, meio cá. Só que daí, gente, eu tinha um dinheiro guardado, que foi do auxílio maternidade que eu ganhei do Derek, quando eu ganhei ele, né? Quando eu engravidei dele, eu trabalhava e eu não sabia, né? Aí eu fui atrás, consegui esse auxílio maternidade, então eu fiquei com um dinheirinho na conta. E eu sempre fui aquela pessoa que eu gosto de ter um trocadinho, por mais pouco que seja, mas eu gosto de ter. Quando eu não tenho, eu fico desesperada, gente, porque é muito ruim. Uma mãe não tem um trocado dentro de casa, né? Então, meus amores, eu acabei aceitando a proposta da minha mãe. E ela falou pra mim assim: Cida, vamos fazer assim.
eu te dou essa laje pra você. Eu não tô falando pra você só pegar e construir, depois você vai sair, não. Eu te dou essa laje pra você e você constrói. Ela só tem eu e minha irmã, né? Só tem nós duas de filha. Aí ela falou, aqui embaixo vai ser do Davi e em cima vai ser da sua irmã. Vai ser seu. Porque a Dani, ela já vai ter o cantinho dela, né? Com as filhas dela. Então o Davi, que é o filho da minha irmã, que a minha mãe cria, ele não teria. Então ela falou, então em vidas eu já vou partir pra vocês. Em cima vai ser seu, você vai construir, é seu. Pode passar tudo pro seu nome, água, luz, é tudo seu, vamos fazer tudo individual. E embaixo seria da Dani, mas como a Dani tem a casa dela. Hoje em dia, graças a Deus, ela já tem a casa dela, a filha dela vai ter um cantinho, então aqui seria do Davi. Tanto que minha mãe já resolveu essa parte. Enfim. Aí, meus amores, o que acontece? Eu aceitei e comecei a construção aqui da minha casa. Só que até então, gente, como as casas que eu morava era tudo casa grande, eu achei aqui muito pequeno. Aqui ficou 2 cômodos muito pequenos, que é essa parte que vocês estão vendo aqui que eu tô gravando, agora que é a sala, e a cozinha. Ficou muito pequenininho. E eu me senti agoniada com aquilo. Aí, o que acontece? Eu vim morar aqui, não cheguei a vir morar aqui, né? Eu fiquei meio agoniada, falei que não ia dar, que não sei o quê, né? E acabei desistindo. E passei aqui pro meu cunhado, que na época eles ainda não tinham a casa deles. Aí eu passei pra eles. Gente, foi a pior coisa que eu fiz. Deu uma confusão isso, entre eu e ele, minha irmã. Deu uma confusão e eles acabaram me devolvendo. E eu tive que devolver o dinheiro que eles me deram, porque eu investi aqui, então eles me deram dinheiro. Tanto que eu dei um carro que eu tinha na época, eu acabei dando pra eles, pra descontar aqui, porque eles desistiram do negócio. Então, assim, a culpa não foi minha, foi deles que desistiram. Deu uma confusão que eu não vou entrar em detalhes. Mas eu acabei tendo que ficar com isso aqui de volta. Só que aí nesse tempo, gente, eu tinha vindo pra cá, fiquei morando na parte de baixo da casa da minha mãe. Quando eu vi que aqui em cima ia ficar muito pequeno, eu não quis ficar mais, eu aluguei outra casa. Aí nisso que eu aluguei outra casa, eu comecei a morar nessa casa. Acho que eu não fiquei lá. Gente, eu não fiquei lá nem. Eu fiquei 9 meses nessa casa. Que era, inclusive, embaixo dessa outra casa. Que, gente, era muita casa que eu morei. Era embaixo dessa outra casa, que foi a casa que não tinha ventilação, né? Eles eram um casal. Só que eles separaram, a mulher ficou com a casa de baixo, ele ficou com a casa de cima. Aí eles alugavam a casa. Aí eu fui morar nessa casa. Só que também não tinha espaço, né? Era uma casa muito apertadinha, não tinha espaço. Era 4 cômodos, mas não tinha espaço. O corredor estreito e a ventilação lá também era pouca, né? Aí eu acabei saindo de lá e fui morar numa outra casa que tinha muito espaço. Mas aí eu tive problema com pessoas que usavam droga na porta da minha casa. Gente, usavam droga na porta da minha casa. E aquilo dali me deixou muito frustrada. Eu fiquei ali bem pouquinho tempo também. Essa casa eu não me lembro quanto tempo eu fiquei, mas eu fiquei pouco tempo lá. Eu acho que eu fiquei 5 meses, eu não me lembro. Mas eu fiquei um tempinho, mas pouco tempo. E eu fui morar na casa de uma colega minha, que estava alugando a casa dela. Aí eu fui morar na casa dela, que era 4 cômodos. Só que também não tinha espaço, mas tinha ventilação, que era o que eu procurava, né? Porque eu queria muito uma casa com ventilação. Então lá, por mais que não tinha quintal, mas tinha ventilação. Então eu gostava, uma salinha pequena, aí tinha uma cozinha grande, tinha um quarto pequeno e um quarto grande. Então eu gostava e tinha um corredor que era onde a gente estendia nossas roupas. Então eu gostava porque a casa era grande. Nesse sentido, e tinha ventilação. E ali eu morei durante muito tempo. Ali eu morei durante, acho que foi 2 para 3 anos. Eu fiquei morando ali. Aí, nesse tempo todo, a minha casa aqui ficou vazia. É que eu já tinha discutido com a minha irmã, com o meu cunhado e tal. Minha casa ficou vazia, ninguém ficou morando aqui. Minha mãe ficou morando só na parte de baixo e a casa aqui ficou vazia. Aí, eu acabei indo morar. Eu saí da casa dessa minha colega e arrumei uma casa top. Gente, foi a melhor casa de todas as casas que eu morei. Essa foi a melhor, essa foi a top. Eu arrumei uma outra casa que ela tinha sala, cozinha, sacada, lavanderia, garagem e quintal. Gente, e banheiro, né, gente? Ela era perfeita, perfeita. A garagem eu não usava. Se eu quisesse usar, era um trocado a mais, mas eu não usava a garagem. Então, eu só entrava e subia pra minha casa de cima, porque era só eu lá em cima, e embaixo tinha uma moça, muito gente fina também, mas eu só subia pra minha casa. E na hora que eu subia pra minha casa, já tinha ali uma varanda bem grandona de frente pra rua, maravilhosa, gente. Foi uma das melhores casas que eu morei. Foi a melhor casa que eu morei. Aí, na hora que você entrava, já era uma sala com banheiro e uma cozinha americana dividida, uma cozinha também grandinha, top. E mais pra frente, assim, no corredor, andando mais pra frente, tinha o meu quarto. Aí, mais pra trás, tinha o quarto dos meninos. E lá no fundo, um quintal enorme, bem grandão. Tanto que nessa época a gente comprou uma piscina pra gente poder ficar lá com as crianças se divertindo. Gente, era maravilhosa, gente, era perfeito. Aí, o que acontece? Gente, nem tudo é 100%, né? Nem tudo é do jeito que a gente pensa e imagina. Ali eu tava naquela casa, fiz um contrato com a moça da casa de 6 meses. Porque daí, se caso eu não me adaptasse, eu ia ter que sair. Mas eu já amei a casa de primeira, já gostei tudo. Falei, daqui eu não saio, que ninguém me tira, daqui eu vou direto pro apartamento. Não foi como eu esperava também. Eu ia fazer 2 meses nessa casa, gente, quando veio um temporal. Uma chuva muito, muito forte. E a casa era de telhado. E veio uma chuva muito, muito, muito forte. E nesse dia eu tava na casa da minha mãe. E o meu tio Felipe, ele tava lá em casa com meu filho. E eu tava na casa da minha mãe, que a gente tava se planejando pra ir pra praia, né? E a gente ia pro lago, não me lembro, a gente ia pra um lugar assim que tinha água. E meu tio, de repente, me manda um vídeo. A minha casa cheia de água, cheia de água. Gente, pra vocês terem ideia, eu tinha acabado de comprar o jogo de quarto dos meus filhos, né? Eu tinha acabado de comprar. Aí, a minha casa cheia de água, gente, cheia de água. Aí meu tio brincou comigo no vídeo e falou assim, aí, vocês não queriam nadar? Olha o tanto de água aí, ó. Eu fiquei desesperada, mandei um vídeo pra dona da casa. Porque assim, gente, entrou muita água dentro da casa. Tanto pelo telhado quanto pelos quintais que tinha na casa, sabe? O quintal do fundo, quanto o quintal da frente, né? A varanda da frente, que era grande também. E, gente, eu fiquei desesperada. A dona da casa foi lá no outro dia, viu tudo, zoou algumas coisas minhas, né? Ela viu e tudo. E assim, como era contrato, ela conversou comigo que ia ver se conseguia pedir pra uma pessoa dar uma mexida no telhado. Mas pra mexer no telhado é igual aqui em casa. Precisa a pessoa sair da casa, né? Aí, gente, eu conversei com ela e falei assim, então eu vou fazer assim. Eu vou pra minha outra casa, né? Não tem ninguém morando lá, meu cunhado já saiu de lá e tudo. Eu vou pra minha outra casa. E eu vou mandar reformar, só que eu preciso de um tempo. Ela falou assim, uns 15 dias dá pra você? Que daí você fica aqui sem pagar nada. Eu falei, não, 15 dias é muito pouco. Tem que ser mais um tempo. Aí ela falou assim, então pelo menos um mês. Eu falei, acho que um mês de 1
1 mês a 2 meses. Ela falou, não, tudo bem. Aí eu conversei com os pedreiros, né? Porque aqui entrou tanto pedreiro, gente, pra mexer aqui na minha casa que vocês não têm ideia. Eu conversei com o pedreiro, aí eu pedi pra ele, eu tava com um dinheiro bom já, graças a Deus. Aí eu investi esse dinheiro aqui, né? Dinheiro bom entre aspas, né, gente? Um dinheiro que deu o suficiente pra fazer pelo menos o básico pra mim entrar pra cá. Aí eu conversei com o pedreiro foi, bateu a laje aqui pra mim. Depois que ele bateu a laje aqui pra mim, a gente começou a construir em cima, porque eu falei assim, agora construindo em cima vai ficar mais melhor, vai ficar melhorzinho pra mim poder morar, porque vai ser 4 cômodos, né? E foi o que a gente fez. Terminei de ajeitar aqui o básico do básico, gente, pra mim poder entrar pra cá. Só essa escada que eu tenho aqui, gente, ó, que é essa daqui, ó. Só essa escada minha aqui, ela foi R$ 1.200. Só essa escada, tá? Aí, beleza. Graças a Deus deu certo. A mulher não me cobrou nada, né? E eu voltei aqui pra minha casa. Aí eu comecei a morar aqui novamente. Nesse tempo eu já tinha conhecido meu esposo, né? E a gente voltou, eu vim pra cá, comecei a morar aqui. E de lá pra cá, gente, tinha muita coisa ainda pra fazer aqui em casa. Ainda tem muita coisa, ó. Inclusive, olha aqui, ó. Tem muita coisa pra fazer aqui, né? Só que graças a Deus, gente, em primeiro lugar, agradeço muito a Deus. E em segundo lugar, graças ao meu esposo também. A gente mexeu aqui em bastante coisa, porque não tinha reboco, não tinha piso, não tinha azulejo na minha cozinha, na minha lavanderia. Muita coisa, gente. Lá em cima não tinha piso. Gente, não tinha reboco. Tinha só piso, não tinha reboco. Né, que eu dei preferência pro quarto dos meninos. Então, assim, gente, graças ao meu esposo, assim, graças a Deus, né? Meu banheiro, eu azulejei ele todo. Eu fiz bastante coisa. Não ficou 100% do jeito que eu queria que ficasse, mas a gente deu uma boa arrumada aqui. Depois que eu tô com meu esposo, né? Ele me ajudou muito aqui, graças a Deus. E tem muita coisa ainda pra mexer aqui. Inclusive o telhado era tudo telha nova. Eu comprei tudo novo, gente. Tudo novo. Mas infelizmente, né, gente, o tempo passa. As coisas têm que ser... Como que é a palavra? Você tem que renovar as coisas, né? Você tem que ajeitar, fazer uma manutenção. Acho que essa é a palavra. E o telhado aqui em casa tá vazando muito. Então tem que fazer essa manutenção no telhado, né? Bom, meus amores, agora deixa eu contar, né? Aonde que eu chego, né? Eu contei essa história toda pra vocês poderem entender um pouco da minha trajetória até eu chegar no apartamento, tá? E nisso, gente, se passaram 17 anos, tá? 17 anos. Aqui na minha casinha, morando aqui, já tem 7 para 8 anos que eu tô morando aqui. Então eu vivi de aluguel, gente, 10 anos pagando aluguel. E assim, gente, eu sou muito grata a Deus, né? Sou muito grata mesmo a Deus, gente, de verdade, verdadeira mesmo. E agora, gente, nesse ano de 2026, vai sair meu apartamento. Eu não vou me emocionar. Eu confesso pra vocês que eu tô um pouco emocionada, mas eu não vou me emocionar, gente. Eu consegui o meu apartamento. Era pra ter saído, gente, o ano passado, em 2025, setembro de 2025. Mas, como as obras demoraram um pouquinho lá pra terminar as obras, eles vão sair agora. Eu não tenho 100% certeza do dia, e eu também não vim aqui pra falar pra vocês o dia. Eu só vim aqui pra falar pra vocês, contar um pouquinho da minha história pra vocês, do meu apartamento, né, que vai sair meu apartamento. E assim, gente, não é um apartamento que vai ser de graça, tá? Esses 17 anos que eu morei de aluguel, assim, que eles pagam um aluguel, né, eu recebi o valor de R$ 315, e recebo até hoje. Só que quando eu for pro apartamento, esse valor vai ser cortado. Aí, o que acontece, meus amores? Eles vamos dizer assim, que agora todo esse valor que eles deram pra gente, eles vão pegar de volta. Então, o meu apartamento é um apartamento que vai ter muitos andares, vai ter elevador, vai ter playground pras crianças, vai ter salão de festa, vai ter quadra pras crianças também, né? E vai ser condomínio fechado. Eu não vou falar aqui pra vocês exatamente como que vai ser, porque eu ainda não sei 100%. Eu sei o que eles passaram pra gente nas reuniões, algumas informações. Mas vai ter muita conversa, vai ter muitas coisas pra vocês verem aqui junto comigo. Essa capa do vídeo aqui que eu postei aqui, já é onde que é o meu apartamento, tá? Já é o local onde vai ser meu apartamento, que já estão construindo, já tá tudo praticamente pronto, né? E eu vou deixar um videozinho aqui passando pra vocês também, mostrando pra vocês como que é lá dentro do apartamento, que eles falaram que é todos do mesmo jeito. Então eu acredito que esse videozinho que vocês vão ver aqui é realmente como que vai ser meu apartamento. A moça, uma colega minha que faz parte do grupo, que eu não quis ficar fazendo parte do grupo, gente, porque é muita conversa, muita coisa, sabe? E no dia pra fazer parte do grupo também, tinha que estar lá na reunião, e eu não estava. Então não deu pra me fazer parte do grupo também. Mas a minha colega falou que é muita conversas aleatórias às vezes, né? E eles têm que bloquear, enfim. Bom, meus amores, no final do vídeo eu vou deixar aqui pra vocês, passando pra vocês aí, como que vai ser o apartamento, mais ou menos, né? Como que eles falam que vai ser todos do mesmo jeitinho. Se for desse jeitinho, mesmo jeito, gratidão a Deus. Se não for, mas a gente vai ter o nosso apartamento, eu tô feliz também. Porque foram 17 anos esperando, né, gente? Então, assim, eu vou ganhar o apartamento sim, mas eu vou ter umas taxas pra pagar sobre esse apartamento. Coisas que a gente já usa no nosso dia a dia, é comum em qualquer lugar que a gente for morar, qualquer casa, sendo de aluguel ou não sendo, a gente tem que pagar, que é água, luz, internet, gás, né? Só que condomínio é diferente, e também as parcelas do apartamento, tá? Então vai ter parcelinha do apartamento pra pagar sim, é de acordo com o salário que cada um recebe. Então, assim, eu não sei exatamente quanto que vai ficar as minhas parcelas, mas eu sei que o meu ficou um valor não tão alto, mas também não tão baixo. Depois eu vou vir, quando eu tiver 100% de certeza, eu vou vir aqui falando tudo isso pra vocês, tá? Por enquanto eu vou falar o que eu realmente tenho certeza. Então, gente, o que eu tenho certeza, que já tá aqui, ó, dentro do meu coraçãozinho, dentro da minha mente, que eu vivo pensando direto, é que esse ano de 2026 eu vou estar no meu apartamento. Logo mais vai ter videozinho aqui de mudança novamente. Quando eu falei pra vocês que eu vim embora de Atibaia pra cá, por conta de alguns acontecidos também, e por conta do apartamento, é porque eu também preciso tomar posse do meu apartamento, preciso tomar conta do que é meu. E uma coisa que eu tenho certeza, que eles deixaram bem claro, que a gente não pode alugar e não pode vender o apartamento. Então, infelizmente, não posso alugar nem vender o apartamento, né?
Porque minha intenção de verdade era alugar ou vender pra comprar uma casa só pra mim, só pros meus filhos, uma casa grande, que não tem essa divisão, tipo, minha mãe mora embaixo, eu moro em cima. Não por conta da minha mãe, tá, gente? Que eu amo morar perto da minha mãe. Mas não é que sendo gulosa também, eu queria toda a casa pra mim, não, gente. É questão de espaço que a gente não tem. Se a gente quiser fazer aqui um churrasquinho, se a gente quiser um quintalzinho aqui, a gente não tem. A gente ama ter espaço e a gente, infelizmente, não tem. Mas tá tudo certo, um dia Deus vai preparar, eu creio, né? E também tem meus filhos que estão crescendo. Um dia pode ser que meus filhos vão ficar no apartamento morando, talvez, e eu alugue uma casa ou compre uma casa. Não sei, tá nas mãos do Senhor, né, gente? Eu sei que a minha trajetória, gente, da minha história, é um pouquinho dessa que eu contei pra vocês aqui agora. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, né, eu vim contar como que eu vou ganhar, se eu vou ganhar, o porquê que eu vou ganhar esse apartamento, tá? Então, assim, gente, eu tô muito, muito, muito feliz, muito grata a Deus, porque Deus me presenteou, né? Ah, mas você vai ter que pagar. Gente, mesmo que eu pague. Imagina, você morava num barraco, caindo aos pedaços, eu ia reformar o meu barraco, e de repente a habitação vem, tira você dali, não só você, porque não tirou só eu, tirou várias outras pessoas, que inclusive muitas delas já ganharam apartamento em outros lugares. Aí tira as pessoas dali, gente, vai dar uma casa, sabe? Construída já. Aí você vai pagar em poucas parcelas. Poucas não, várias parcelas, gente, é muito, é mais de anos pra pagar. Quando eu tiver certeza de quanto tempo é pra pagar, eu também falo pra vocês. Mas eu vou pagar muitos anos. Mas mesmo assim, gente, mesmo que eu vá pagar essas parcelas, mas eu vou pagar por uma coisa que já tá construída. Quando eu entrar dentro do meu apartamento, vocês vão ver aí no vídeo. Quando eu entrar dentro do meu apartamento, eu vou decorar o meu apartamento. Decorar, eu vou colocar box. Se eu quiser mudar a privada, eu mudo. Se eu quiser mudar a pia, eu vou mudar. Se eu quiser fazer móveis planejados, eu faço. Se eu quiser pintar, eu pinto. Se eu quiser trocar o azulejo, eu troco. Então, lá dentro do apartamento, quem vai mandar sou eu. Então, o que eu quiser fazer dentro do apartamento, eu sei que eu posso, né? E eu vou estar pagando por aquilo dali, gente, mas é uma coisa que vai ser minha, é uma coisa minha, não é um aluguel mais, né? Eu morei muitos anos de aluguel, eu passei por várias e várias casas, que muitas me deixou constrangida. Graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma casa que as pessoas me pediu a casa. Todas as casas, gente, acho que foram 9, 10, eu não me lembro agora exatamente, mas se eu lembrar, eu vou colocar aqui pra vocês quantas casas foram. Mas todas foram eu que saí, nenhuma casa a pessoa pediu pra mim, eu saí porque eu quis sair, né? Graças a Deus. E como eu falei pra vocês, eu reformei aqui, consegui fazer o básico do básico. Não demorou nem um mês, gente, graças a Deus, porque você com dinheiro na mão fica mais fácil, mais rápido. E eu consegui entrar pra cá, pra dentro da casa, entreguei a outra casa, a moça reformou, ajeitou, alugou pra outra pessoa e ficou tudo certo, né? Então, assim, gente, eu agradeço muito ao meu Deus. E eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, da minha experiência pra vocês e pedir pra vocês torcerem por mim também, que dê tudo certo pra o quanto antes esse apartamento sair. Já estamos na contagem regressiva praticamente, gente, porque assim, eles deram um prazo pra gente, eu não vou falar aqui pra vocês o dia exato e nem o mês, mas esse ano eu vou pro meu apartamento, tá? Não sei o dia exato, nem o mês também, porque por mais que eles falaram, a gente não sabe se vai ser concluído naquela data que eles falaram, tá bom? Mas é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vim aqui contar com muito carinho, com muito amor pra vocês. Tô muito, 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 muito feliz. Quando eu estiver no meu apartamento, vai ser tanto vídeo que vocês vão enjoar de tanto vídeo que eu vou gravar, gente. Gosto muito da minha casinha, amo morar aqui nesse lugar, gente. Eu amo morar aqui nesse bairro. Tem muitas coisas chatas aqui por aqui, mas eu gosto muito de morar aqui. Foi onde eu nasci. Eu tenho 37 anos que eu moro aqui, gente. É a minha idade, né? Só que vai doer, né? Saindo de perto da minha mãe também. Só que eu vou pra um cantinho que é meu. Eu vou pro meu lugarzinho, né? Pra minha casinha, gente. E eu tô muito grata, muito feliz a Deus por isso. Né? Não vai ser tão longe igual eu tava lá no interior de São Paulo. Então sempre vou poder vir aqui visitar minha mãe em outro bairro. Mas é próximo daqui. Então, assim, gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito grata a Deus. Eu queria só expressar essa felicidade com vocês aqui também. Tá bom, meus amores? É sobre isso. No vídeo que vocês vão ver agora, depois assim que terminar aqui, que eu parar de falar, né? Que eu calar minha boca. No vídeo que vocês vão ver, a moça que faz parte do grupo, ela me garantiu que todos os apartamentos são assim. Ela me garantiu que é tudo assim, é tudo a mesma coisa. Eu não tenho 100% de certeza, que eu fico ainda com um pouquinho de dúvida, né? Pode ser que a cozinha seja diferente, porque de uma outra colega que eu tenho, que não é nesse mesmo bairro que eu vou morar, é diferente o apartamento dela, né? Tem até uma pedrinha assim no meio. Só que o nosso não tem, mas glória a Deus. A gente faz do nosso jeitinho também. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, não preciso falar, né? Que vocês comentem, compartilhem, tal. É isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um super beijão. Se eu esqueci de falar ou comentar alguma coisa, comenta aqui embaixo o que vocês querem saber sobre esses apartamentos. Se eu puder falar pra vocês aqui, eu falo, claro. É um apartamento que é pela CDHU e pela Caixa também, né? Então por isso que você vai ter que desembolsar. Também não é um apartamento que você ganhou e você não tem nada pra pagar, não. Tem que pagar sim, tá? E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Super beijo.